E já estamos de volta no nosso terceiro e último bloco da nossa programação Giro na Cidade. Agradecer a você, carinho, a audiência, você que sempre gosta de um entrevistado aqui no nosso programa. Hoje nós vamos conversar com essa dupla que, para mim, tem sido um prazer dialogar com eles, porque tem um conhecimento pleno também sobre um assunto que eu e você precisamos constantemente, que é cuidar dos nossos pais também, porque, afinal de contas, a idade chega e a gente precisa aguçar sempre a mente e o cérebro. E eu vou apresentar, é claro, os nossos entrevistados para a gente conversar no dia de hoje. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Edilson. Um prazer estar aqui, poder falar sobre o Supera, sobre a ginástica para o cérebro. Uma oportunidade que a gente tem de trazer essa franquia de sucesso no Brasil e poder participar desse programa e trazer esse conhecimento para a população local. Maravilha! Então vou aproveitar e dar uma boa tarde dela também. Sheila, seja bem-vinda. Se apresente para aqui, para o nosso telespectador também. Boa tarde, Edilson. Boa tarde a todos que estão assistindo. E é um prazer estar aqui no programa também para poder apresentar essa nossa metodologia para beneficiar todo mundo. Que maravilha, viu? Então vamos já começar daquele jeito que você gosta. O que é o Supera? Vamos lá. O Supera é uma escola de ginástica para o cérebro, de treinamento cognitivo. Então, a gente treina nossas habilidades de memória, de concentração, de foco, né? Então, a gente está trazendo essa necessidade que as pessoas têm de treinar para... Pode falar no microfone aí também, Daniel, viu? Vamos lá. Na verdade, o Supera, ele é uma franquia, né? Em primeiro lugar, é bom deixar claro para a comunidade que o Supera é uma franquia de sucesso no Brasil todo já. A gente tem mais de 400 unidades no Brasil, mais de 200 mil pessoas já passaram pelo método, e a gente vem para transformar vidas de fato. Então, a metodologia que foi toda cientificamente baseada, né? A gente se espelha na neurociências, foi uma metodologia desenvolvida com neurocientistas, professores, educadores, e um método que a gente aprende a desenvolver a nossa capacidade de aprender de forma mais eficiente. Então, ela é diferente de uma metodologia conteudista. Na verdade, a gente treina as funções cognitivas de uma forma lúdica, com jogos, com ferramentas, com dinâmicas, né? Então, a gente trabalha todas as questões que envolvem o cérebro de uma forma ampla e não só de uma forma específica ou pontual. Maravilha, viu? E você também pode fazer sua pergunta aqui pelo nosso chat, já sabe como é. Manda sua perguntinha pelos nossos canais no Facebook ou no YouTube, TV Connect Brasil. O Master vai jogar aí na tela a sua perguntinha. Então, você já disse o que é, vocês já disseram o que é o Supera. Agora eu quero saber como é que funciona o método Supera. Bom, o Supera ele funciona baseado em 3 princípios, que é a novidade, a variedade e o desafio crescente. Porque o cérebro precisa ser treinado. Então, não adianta a gente sempre fazer as mesmas atividades e manter sempre naquele nível. Então, a gente dificulta o nível, a gente faz a variedade de atividades, né? E as aulas, elas são da seguinte forma, são 2 horas semanais. Então, a gente treina tem esse treino cognitivo em sala de aula, mas também o aluno ele treina em casa. Porque não adianta só naquelas 2 horas semanais e depois não continuar exercitando. Quando a gente vai para a academia, a gente vai todos os dias, ou pelo menos 4 vezes por semana. Então, a gente tem essas atividades em sala de aula, tem atividades em casa. Nós temos também uma das ferramentas que a gente vai falar depois, é o Supera Online, que ele também treina pelo celular, pelo computador. Então, é assim que funciona a nossa metodologia. Já que você falou sobre a questão de ginástica aqui, a gente curte muito isso e gosta, e realmente a ginástica deixa a gente mais disposto para o dia a dia. Vocês também trabalham com essa mesma metodologia de exercitar esse cérebro? Sim, na verdade, o método, o nosso cérebro ele foi programado para sempre economizar energia. Então, a gente precisa desses 3 princípios, do desafio constante, da variedade e do desafio crescente. Por quê? Se o nosso cérebro ele não tiver uma motivação, ele vai acabar perdendo interesse. Então, a todo momento que a gente vai executar uma tarefa, a gente precisa
trabalhar a flexibilização cognitiva. Então, a gente desenvolve formas diferentes de lidar com um problema e flexibiliza a nossa postura diante de situações do dia a dia. Então, a metodologia, ela busca ajudar a pessoa nas suas atividades diárias mesmo. Então, num pensamento de estratégico, numa questão visoespacial, nas questões de atenção, foco, concentração. Quando o aluno ele volta para a sua atenção para um desenvolvimento da aprendizado, ele acaba absorvendo aquele conteúdo de forma mais eficiente e acaba retendo e lembrando daquele conteúdo de forma mais eficaz também. Que massa, viu, rapaz? Falou em exercitar o cérebro, a gente já pensa logo naquelas temáticas de antigamente que a galera fazia, a gente fazia aqueles exercícios para ficar tentando adivinhar ou para tentar saber qual foi a cor que passou, né? O pessoal fazia muito na escola. Vou botar algumas cores aqui, veja quais foram as cores que passaram. Aquilo é um exercício fora de série também para o cérebro. Agora, quando a gente é novo, Daniel Mastila, a gente consegue assimilar as coisas, mas quando a idade vai chegando, a gente vai... Eu era fera em decorar as coisas. Hoje é mais dificultoso para mim decorar, mas eu ainda decoro, ainda porque eu gosto de ler muito. Mas o Supera é ideal para qual idade? Qualquer pessoa pode participar do Supera? Tem idade para isso? Então, essa é uma ótima pergunta, porque é uma dúvida de muitas pessoas. O Supera, ele atende pessoas a partir dos 6 anos, desde que é alfabetizado, até 100, 120 anos. Então, nós temos na rede alunos com 103 anos. Então, a partir dos 6 anos, a gente pode e deve treinar o cérebro. Ah, então vocês falaram que a idade é de 6, porque tem que ter a questão de estar alfabetizado. Então, vocês não é pioneiro em Camaçari, mas já existe outros Superas em outro lugar? Quais lugares? Tem algum lugar assim que pode especificar para a gente aí? Então, nós somos uma franquia já de sucesso, nós temos 400 unidades no Brasil todo, né? Então, a metodologia já é testada já há 18 anos no mercado, então a gente tem um nível de satisfação dos nossos alunos, das pesquisas que a gente faz, que é altíssimo, né? Então, é uma metodologia que ganha prêmios seguidas vezes, né? Um prêmio de franquia de mais sucesso no Brasil. E essa é uma pergunta que você faz sobre a idade. É interessante a gente pensar sobre cada momento da vida tem um objetivo específico. Então, o método ele vai trabalhar dentro dos objetivos de cada fase da vida. Então, na criança, por exemplo, né? A gente vai trabalhar muito a questão lúdica, onde a criança vai desenvolver questões socioemocionais, onde a disciplina, a resiliência, a capacidade de lidar com a frustração. Então, na fase infantil, o cérebro ele está muito mais propício, logicamente, do que no adulto ou no idoso, para reter e aprender de forma mais rápida. No entanto, a gente fica muito mais disperso. Então, a criança ela aprende a ter uma disciplina, ela aprende a ter um foco e uma concentração para que o seu desempenho escolar também fique mais aguçado, né? A gente tem diagnóstico, por exemplo, de TDAH, de autismo, que, na verdade, quando a gente pesquisa mais a fundo, a gente vê que está mais relacionada a uma questão do aprendizado, uma questão voltada para o desenvolvimento cognitivo daquela criança, do que, de fato, um transtorno que é relacionado ao desenvolvimento escolar daquela criança. Então, no adulto, né, a gente já busca outros objetivos. Para o adulto, a gente foca muito na auto-performance. O adulto está buscando um crescimento na carreira, ele está buscando passar num concurso, ou está cursando um nível superior, e o desempenho dele, ao cursar um nível superior, estudar para um concurso, vai ser potencializado a partir do momento em que ele desenvolve essas funções cognitivas no cérebro. Porque você passa a ter uma memorização mais eficiente. Você aprende técnicas e desenvolve modelos e características de funcionamento mental que possibilitam ele ter um resultado melhor. Então, para o adulto que deseja crescer na sua carreira, que deseja passar num concurso ou ter um desempenho melhor na faculdade, é uma questão mais voltada para a auto-performance e serve nessa condição. Já para o idoso a gente trabalha com uma prevenção das doenças
de demência, né? Então a gente gera uma reserva cognitiva para quando os sintomas de uma demência ou de uma doença degenerativa surgir, ele ter mais condições de lidar com aqueles sintomas de uma forma menos prejudicial. Então, o idoso, normalmente, quando tem um diagnóstico de doença, perda de memória, já é muito mais difícil você trabalhar e desenvolver aquela questão cognitiva do que se ele já tivesse trabalhado isso, criado essa reserva cognitiva para que esse sintoma não prejudicasse tanto no seu dia a dia. Então, para cada objetivo, para cada fase da vida, a gente tem como desenvolver as questões do cérebro, né, para que se atinja as metas do que se deseja. Maravilha, viu? Olha, já que ele falou na questão de exercício, a gente vai falar sobre os exercícios daqui a pouco, alguns, e como foi que surgiu essa ideia desse Supera. Alguém bolou esse negócio aí, viu? Edilson fez minha pergunta, né, danadinho? Qual foi a pergunta que ele perguntou? Eu nem vi. Parabéns, boa tarde, parabéns pela iniciativa. Esses treinamentos são para qualquer pessoa ou é voltado para idosos? Então, para todos, né? De 6 a 103. Eu vi vocês falarem de 103 hoje de manhã. Rapaz, tá longe. É para todas as idades, mas a pergunta do idoso é interessante porque é no momento da dor, né? Sim. É um momento em que a gente necessita e a gente sente a falta desse treinamento cognitivo, né? Então, o idoso, na verdade, ele tem uma aderência grande à nossa franquia em função disso, mas o método é para todo mundo, principalmente pela forma de vida que a gente leva hoje, né? A gente tem consequências, por exemplo, da pandemia do Covid, que geraram um déficit de memória. Então, algumas coisas que a gente considera como naturais ou normais, eu esqueci isso, esqueci aquilo, não sei mais como é que faz isso. Na verdade, não são questões normais, isso não pode normalizar, porque, na verdade, a gente tem como tratar isso, a gente tem como rever isso. Então, isso tudo é através da ginástica para o cérebro. O método Supera, ele vai possibilitar que a gente desenvolva essas questões cognitivas para também amenizar nessas questões do... Mas no idoso, sem sombra de dúvida, ele tem um benefício assim, grande por causa da questão do envelhecimento do cérebro mesmo e dessas doenças degenerativas que causam um impacto grande na memória, principalmente. Principalmente nós na época da internet, tudo rápido. Pergunta importante ali para você, Daniel. Por que só alfabetizado? Um idoso não pode trabalhar a mente com cores, formas, por exemplo? Bom, essa é uma pergunta interessante. O alfabetizado porque a gente tem um material didático, né, que precisa a pessoa pelo menos saber ler, porque precisa de uma interpretação, tem um conjunto de instruções que a pessoa precisa desenvolver. Mas, de fato, existem técnicas que não necessariamente vão envolver a leitura ou precisa ser alfabetizado. Você pode, de fato, desenvolver, né, através de cores, dinâmicas, a interação social, que consegue estabelecer também um desenvolvimento cognitivo de forma lúdica, mas um método ele abrange uma característica que a gente usa um material didático e por isso a gente, para ser mais eficiente, para conseguir atingir de uma forma mais eficaz, a gente pega alunos a partir de 6 anos e alfabetizado. Mas pode ser também adaptado, com certeza, para o idoso. Maravilha, viu, rapaz? É tanta dúvida que o povo está botando ali na tela. Se deixar, já sabe, né? Depois da Covid-19, várias pessoas ficaram com esquecimento, inclusive eu. Existem treinamentos e, caso sim, o preço é acessível. Ele disse que o que vem dos internautas a gente não sabe. Então, tá aí. Boa pergunta, Fernando Rego. Sem dúvida, depois do Covid, né, teve um impacto grande nessa questão cognitiva com relação à memória, né? Os preços, eles são acessíveis, sim, estão dentro de uma realidade da região, né, e dos outros cursos livres, mas a gente está fazendo uma semana de inauguração onde a gente vai ofertar de forma gratuita esses treinamentos, né, com um especialista para a pessoa experimentar o método e decidir se aquilo realmente faz sentido na vida dela. A gente está oferecendo do dia 31/7, que é a nossa inauguração, até o dia 4/8, né? Uma semana com alguns horários, né? A procura tem sido grande,
mas a gente vai tentar montar turmas. As nossas turmas são pequenas porque o método para conseguir atingir, né, de uma forma eficiente todo mundo, a gente faz turmas pequenas, mas a gente está desenvolvendo a gente está oferecendo essa oportunidade e condições especiais para a gente fazer a matrícula para as pessoas que tiverem interesse nessa semana de inauguração. Maravilha. Quanto mais a gente conversa aqui, mais pergunta vai surgindo na cabeça da gente. Diga aí alguns métodos da Sheila que vocês usam lá no Supera. Então, nós temos 6 ferramentas que a gente usa basicamente nas aulas. Uma delas foi o que o Daniel falou, que são os materiais didáticos, que a gente chama de Abrindo Horizontes. Temos também o Abaco, que é aquela calculadora chinesa, milenar. Nós temos também dinâmicas, os jogos online, que eu já comentei. E nós temos também a neuróbica. O que é o neuróbica? É a gente fazer o que a gente faz sempre, só que de uma forma diferente. Então, a gente já deixa como sugestão aí para a gente tentar escrever com a mão não dominante, para a gente tentar andar um pouquinho de costa dentro de casa, de repente pegar um caminho diferente quando for para o trabalho. Então, tudo isso é neuróbica e são atividades que a gente também faz lá no Supera. Bom, viu? Eu já gostei dessa parte porque eu aprendi sempre que não é bom você ir pelo mesmo caminho o tempo inteiro, tem que mudar, variar. E eu já gostei do Supera, sabia? Porque o Supera tem muita coisa diferente e aqui no nosso programa Fique com a Gente, que aqui é diferente. Aqui a gente faz muita coisa diferente. Agora, idoso, olha, trabalhar com idoso não é fácil. Vocês estão buscando aí um negócio que é complicado, porque eu tenho uma sogra lá, que ela passa um dia lá em casa, ela diz que ela já tem uma semana. E aí ela quer ir embora, invoca que quer ir embora e tal. Qual é o tempo das aulas de vocês? Porque você sabe que o idoso invoca querendo ir embora, já foi demorado, não é? Qual é o tempo de duração dessas aulas? Então, as aulas são 2 horas semanais, então é pouquinho tempo, mas eu tenho certeza que se ela for, ela vai querer passar mais tempo lá. Tomara, meu pai, com certeza. tomara. A gente tem outras unidades em todo o Brasil, e em Salvador a gente tem também, e eles contam o quê? Que os alunos, eles vão, às vezes os idosos têm mais resistência para ir até o Supera, os filhos levam eles, e depois de um tempo, eles que pedem para ir, eles que fazem questão de ir para as aulas. Tem frequência nessas aulas aí? Porque você disse que no clube é 2 horas na semana. Isso. Mas com que frequência nesse processo das aulas na semana? 5 dias, 3 dias, uma vez na semana? Então tá bom, tá lindo, é uma vez só. Diga onde que já estou colado. Essa semana é 0800. Esse aí é estourado. Aí é um 65 aí, um cara de 50. Então a gente fica na Rua Dias Dávila, no bairro do Inocope. Maravilha, viu, rapaz? Vai ser Gostei. muito bem-vindo. Mas reforçando essa questão do idoso que você perguntou, a gente tem um depoimento, né, dos alunos que frequentam o Supera. A grande parte deles são idosos. E a gente percebe que nos depoimentos, eles tinham uma certa resistência em começar a fazer. Mas, a partir do momento em que eles começam a desenvolver a técnica e começam a desenvolver essas funções cognitivas, o benefício vai para além dessas questões do dia a dia, né? A gente consegue ter uma mensuração da autoestima do idoso, né? Porque ele começa a se sentir capaz, ele começa a se sentir mais potente para poder exercitar, para fazer alguma atividade que, de uma certa maneira, acaba se tornando mais difícil. Então, o idoso, ele se motiva, ele tem uma certa resistência em começar, né? Mas depois que eles começam, eles perguntam para a gente se tem mais de 2 horas para quer ficar na escola depois que termina a aula. É uma experiência que para o idoso é como se fosse uma terapia também, né? Não é uma terapia, a gente valoriza esse serviço. Eu sou psicólogo, sei da importância da terapia psicológica, mas o Supera proporciona a esse idoso um ambiente todo propício para que ele se desenvolva e impacte também na sua autoestima, na sua confiança. Então, por isso a gente recomenda, a gente faz esse método, não porque é um negócio ou porque é uma demanda. A gente faz porque realmente a gente acredita. É um método que realmente tem resultado. Eu sou psicólogo e vi as diferenças nos pacientes que eu indicava para fazer o método. Então, eu resolvi pesquisar mais sobre o método Supera, por que realmente os resultados eram tão significativos. E aí, à medida que eu fui estudando o método, que eu fui conhecendo, eu fui me apaixonando até me tornar realmente um
um franqueado dessa rede, porque eu acho que a minha missão nessa vida é ajudar as pessoas, e eu vejo que, de fato, as pessoas agradecem muito depois que se tornam alunos do Supera. Maravilha, eu estou me identificando nesse negócio, viu? Porque assim, eu estou com 55, aí o 5.5 é assim, eu gosto de estar no meio dos meninos, que eu me sinto novo, e gosto de estar no meio dos velhos, que eu quero aprender mais, que cada um conta uma coisinha diferenciada. E para a gente também é importante, porque é um exercício para o cérebro constante, né? E isso, o nosso cérebro ele está sempre buscando economizar energia, né? Então, a gente precisa dessa variedade, essa novidade e o desafio constante, né? Isso é um dos princípios para um método funcionar e para o nosso cérebro se desenvolver, né? Então, a gente trabalha 2 horas por semana, né? Uma aula de 2 horas por semana, mas os alunos eles têm um material que eles levam para casa e exercitam em casa, e assim, um exercício prazeroso, né? Eles fazem com muito prazer, porque estão percebendo o seu desenvolvimento, e além das ferramentas, os jogos que o aluno recebe e faz em casa, a gente tem ainda o Supera Online, que é uma ferramenta, né? Uma tecnologia que a gente usa ao nosso favor, não é um jogo solto, aleatório, em que só traz vício e traz um prejuízo para o nosso cérebro. São jogos que focam no desenvolvimento cognitivo, com objetivos específicos da gente desenvolver a nossa memória, nosso foco, a percepção visoespacial. Então, são jogos desenvolvidos e focados para essa questão do desenvolvimento e do treinamento cognitivo cerebral. Rapaz, o avião hoje aqui subiu de vez, você viu? Avião, aqui o programa é assim, depois vai subindo. Aqui a gente já pegou de cima, agora tem que descer, porque não é possível. Eu não perguntei de onde eles são, a qualificação, formado em... Já entrei logo no assunto, pancada já. Gilmar Joaquim, boa noite, meu Topete Show. Estou aqui ligadinho em você, hein? Deus nos abençoe. Valeu, Gil, da Bamuca, Fernando, no meu bairro, viu? Já sei onde fica, no final da rua Dias Dávila, entrando pelo Inocó, perto do Mercadinho. Só faltou dar a cor da casa lá do Supera. Agora, esse Fernando é uma onda, viu? Deixa eu perguntar aqui. Agora, quem foi que criou esse método? Você já disse que é psicólogo. Sheila é formada em quê, Sheila? Eu sou formada em Direito e Gestão de Recursos Humanos e já lecionei também para adultos. Opa! Então... Alguém criou esse método, não é? Quem foi que criou esse método? Isso. O método ele foi desenvolvido por Antônio Carlos, né? Ele é do ITA, né? Ele tinha um filho que tinha uma deficiência, né? Ele tinha um diagnóstico de TDAH, e o filho dele tinha passado por várias terapias e não estavam surtindo muito efeito no tratamento dele. Então, ele decidiu reunir uma equipe de psicólogos, neurocientistas, pedagogos, e desenvolver um método que funcionou para o filho dele. E ele, com uma visão empreendedora, uma pessoa muito perspicaz, ele desenvolveu o método e abriu a franquia, e hoje no Brasil todo é um sucesso. Nós estamos daquele jeito, viu? Porque assim... ajuda a você melhorar a sua mente. Você que é hiperativo também ajuda a ter um autocontrole. O Supera vem para ajudar você naquilo que você está sentindo dificuldade. E aí, o resultado demora muito tempo, vocês têm uma variação, sabe, tem tempo, não tem. Eu acho que é bom mostrar isso para o internauta, né? Porque quem está assistindo a gente já disse que vai levar a mãe, vai levar o avô, vai levar a avó, mas quer saber se demora o tempo de resultado. Não é porque vai para o Supera e precisa sair, é porque quem tem alguém que precisa exercitar o cérebro quer saber se ele tem um resultado logo, né? De imediato. Então, vamos começar. Primeiro, o curso, ele é em torno de 18 meses, a princípio, né? Então, tem pessoas que depois de 18 meses preferem sair e a maioria continuam, ficam anos dentro do Supera. Em questão de resultado, isso é muito relativo, porque as pessoas têm desenvolvimentos diferentes, né? Tem pessoas que conseguem, com um mês, a gente já verificar algum resultado, os professores na escola, no caso das crianças, conseguem perceber o resultado, e tem crianças que demoram um pouco mais. Isso tudo vai do desenvolvimento dela.
Claro que também leva em conta o ambiente familiar, o ambiente escolar. Então, é muito relativo dizer assim para você, ó, em 3 meses, em 5 meses, ver resultado. Ok, É uma agora... questão bem, se a gente falar sobre isso, é uma questão bem pontual, porque cada um, o método, ele é desenvolvido para turmas pequenas, né? Mas a gente respeita o nível de cada um e a velocidade de desenvolvimento de cada um. Então, a pergunta, é um método que leva muito tempo para ver o resultado? Depende, né? Os resultados podem ser perceptíveis na primeira semana, né? Mas cada aluno, ele tem um nível de desenvolvimento cognitivo. A gente faz uma entrevista antes de começar a aula e a gente define esse nível, né? Onde o aluno se encontra, e a metodologia respeita esse nível e cria uma estratégia para o aluno ir desenvolvendo no seu ritmo, né? A gente tem turmas de, no máximo, 12 pessoas, mas o desenvolvimento é praticamente individualizado, né? As ferramentas são iguais para todo mundo, mas a metodologia ela é aplicada de uma forma que respeita esse desenvolvimento cognitivo e o ritmo de desenvolvimento de cada um. Rapaz, o cérebro é tudo, viu? Eu sou fã de Augusto Cury, gosto muito da literatura dele, tenho todos os livros de Augusto Cury, eu gosto muito dessa área. E eu digo sempre assim, hoje quando a gente chega na idade, Sheila mais Daniel, a gente começa a aparecer coisa que a gente não tinha, né? E aí começa a aparecer, depois dos 50, começa a aparecer tudo. A nutricionista disse para mim assim, depois de 50, diz, você escolhe como quer descer a ladeira, se rolando ou sorrindo. Eu digo, eu prefiro sorrir. A gente escolhe. Aí o cérebro dá alguns embates para a gente, por exemplo, um trauma, AVC, Alzheimer. O Supera também ajuda nesse sentido? Sem dúvida, né? O método, ele como vai criar uma reserva cognitiva, né, nas questões de Alzheimer, por exemplo. A gente não trata o Alzheimer especificamente, né? Mas a pessoa que tem uma predisposição a ter Alzheimer, ela precisa tratar os sintomas antes de que eles apareçam, né? Então, no idoso e nessas questões do envelhecimento do cérebro e da própria pessoa, é interessante que a pessoa desenvolva formas de lidar com problemas de formas diferentes. Então, é uma contingência de comportamentos, uma flexibilização cognitiva que vai impactar de forma positiva quando esses sintomas aparecerem, né? Então, a gente também não pode... Acontece muito hoje a gente achar que uma perda de memória ou um lapso de memória seja uma coisa comum, né? Muito em função da gente hoje terceirizar a nossa memória, né? A gente trabalha e vive com um celular na mão, um celular no bolso. Então, tudo que a gente precisa, a gente vai lá, pega, olha, né? A gente não tem mais o exercício cerebral é justamente isso, a gente botar o nosso cérebro para trabalhar, porque senão a gente não desenvolve ele. Então, a partir do momento que a gente terceiriza a nossa memória para um celular, a gente pergunta para a sua mãe, se ela lembra o número do seu telefone, ela não lembra, né? Até a gente mesmo perguntar, qual é o número do telefone do seu trabalho? Ah, não, deixa eu pegar o celular aqui, deixa eu ver qual é, porque a gente tem essa facilidade que, na verdade, ajuda em algumas situações, mas para o nosso cérebro é prejudicial. Então, a gente precisa realmente exercitar ginástica para o cérebro, é isso. É a gente exercitar o nosso cérebro para tornar a nossa capacidade intelectiva mais fortalecida. Tem gente que não sabe mais nem o número do celular dele, quanto mais o dos outros. Quando tinha a listona grandona que a gente tinha que procurar na lista, a gente decorava mais do que com o celular. Hoje o cara perdeu o celular, se quebrou literalmente, viu? Já que vocês entraram nessa questão do celular, eu ia perguntar outra coisa aqui que o internauta mandou aqui pelo WhatsApp, mas você entrou nessa questão do celular. Responda a pergunta do internauta primeiro, depois eu passo a mim. Os horários são os 3 turnos? Sim, nessa semana de inauguração, né, a gente vai ter 4 turmas, uma de manhã, 2 à tarde e uma à noite, né? Isso para poder conseguir atingir o maior número de pessoas. A procura está grande e a gente quer oferecer essa oportunidade para todo mundo. Mas o nosso horário de funcionamento, depois dessa semana de inauguração, é de 8 às 18. Então, as aulas são de 2 horas, a gente vai montar as turmas de acordo com essa demanda, mas a gente vai oferecer essa oportunidade para conhecer o método nessa semana de inauguração.
num horário um pouco mais estendido. Pronto. Então, depois que terminar a semana de inauguração, é só matutino e vespertino, não é isso? Mas podemos também, de acordo com a demanda da comunidade, a gente pode estender também para algum horário à noite ou aos sábados também. Pronto. Então vamos entrar na questão da internet. Quem não tem hoje um negocinho desse na mão? Todo mundo tem. Os meninos hoje ficam vidrados, o menino já nasce assim já nasce com os dedinhos já batendo, parecendo na terra. O meu neto tem 3 anos, mas quando ele fez 2 anos, ele ia fazer assim já no celular. Já batia assim para subir para o YouTube, para saber, YouTube. Então, o vício está muito alto hoje na questão da telinha. Isso também tem atrapalhado muito no nosso dia a dia? Sim, sem sombra de dúvidas, isso traz um impacto, né? As soft skills, né, que são os comportamentos que são buscados pelas empresas para contratar os seus funcionários, vão na contramão desse uso da tecnologia, porque a gente acaba viciado no uso da tecnologia em estímulos rápidos e que não geram nenhum tipo de benefício para a gente, e a gente esquece de desenvolver as questões de resiliência, né? Uma questão de intolerância, de tolerância à frustração. Então, o desenvolvimento do comportamento, né, acaba sendo prejudicado muito em função do uso dessa tecnologia em demasia. Então, a gente, com o método, a gente trabalha as interações sociais também, né? A gente trabalha as questões emocionais que vão desenvolver esses soft skills, que são os comportamentos desejados para os profissionais que vão atuar no mercado no futuro. Maravilha, viu? Estou conversando com Daniel e Sheila da Supera. É uma nova forma de ensinar o nosso cérebro a se desenvolver, viu? Eu só sei o meu número dos meus filhos só no celular. Ainda bem que você ainda sabe o seu. Pior é que quem não sabe nem o dele. Ô, Sheila, vocês falaram também que pode fazer o curso também online. Explica como é esse processo. Aqui, quando alguém quer falar com a gente de outro lugar, a gente manda o link e ele entra como se estivesse ao vivo aqui com a gente. Como é o sistema de vocês online? Na verdade, o curso ele é presencial. Nós temos uma das ferramentas, é o online, que são jogos que são feitos pelo celular ou pelo computador. Mas a metodologia em si, ela é presencial. Agora, vocês disseram quanto tempo é a duração do curso? 2 horas semanais. Não, 2 horas semanais, mas 18 meses. Tem certificado, diploma, como é? Como é que a gente sabe que a gente participou e que concluiu, né? Com certeza, recebe um certificado ao final dos 18 meses, mas isso não significa que precisa sair do curso. Sim. Pode continuar, porque os desafios vão continuar, né? O desafio crescente vai continuar. Rapaz, esse negócio é tão bom, esse negócio do Supera. Isso devia ser copiado para botar nas escolas para gurizada, né? Porque os meninos têm uma mente aguçada, fora de sério. Eu acho que o Supera, colocando esse método nas escolas, eu acho que isso dava um boom gigante aí, até para exercitar, que a escola só faz ensinar só o didático mesmo, mas não faz a gente exercitar esse cérebro. Né? Você que é psicólogo deve saber mais do que eu nessa Sim, questão. de fato, o método ele já pensa um pouco nisso, né? O método ele volta muito a atenção para a aprendizagem, né? É diferente de uma escola ou de um curso que é mais conteudista. O método ele ensina a aprender. Então a criança aprende a aprender. Então é o básico de que não adianta você ficar estudando, botando seu filho um monte de curso, se ele de fato não conseguir ter as capacidades cognitivas de memorizar, de ter atenção, de focar, de concentrar, de reter aquele conhecimento e de lembrar aquele conhecimento. Então, o Supera, ele vai numa questão mais básica, né? E seria interessante, o próprio método, a gente tem o Supera, Supera na Educação, que é um programa para ser incluído nas escolas, né, dentro da metodologia, né, como uma disciplina num período curto, mas que vai ajudar em todas as outras disciplinas. Então, o aluno que ele aprende melhor, ele se desenvolve melhor em matemática, ele se desenvolve melhor no português, ele se desenvolve em todas as outras disciplinas. Então, é uma metodologia que as escolas precisam realmente pensar em adotar, e a gente tem essa oportunidade também com o Supera na Educação. Pronto, então nessa questão aqui que eu estou falando, então vocês podem fazer também
convênios, é isso, com essas escolas? O internauta perguntou se é acessível para todo mundo fazer o curso do Supera. É sim, acessível, lógico que sim. A gente vem para Camaçari sabendo da realidade da nossa cidade, né? E é uma franquia que tem em várias outras cidades do interior do Brasil, então ela é acessível sim, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvidas. Mas a gente tem uma parceria com as escolas que não querem, se por algum motivo adotar o Supera Online, a gente faz uma parceria para que esses alunos venham para a nossa unidade, assim queiram, né? E se desenvolvam também, com certeza, no seu desempenho na própria escola. Então, os alunos do Supera, Edilson, nas escolas em que eles estudam, eles são sempre referência, né? Isso não sou eu que estou falando, é uma pesquisa com dados reais, né? E a gente percebe isso também nas outras unidades, que os alunos que fazem Supera de uma determinada escola, eles vão ser sempre destaque naquela escola. A gente tem alunos que recebem prêmios internacionais, participam de concursos internacionais, e tudo muito em função dessa metodologia que ajuda no desenvolvimento, ajuda no crescimento e no aprendizado em si. Então vai vir o Supera para cá. É para ficar isso aí, viu? É para ficar em definitivo. Pergunta do internauta para vocês é se quem tem TDAH se pode participar também das aulas do Supera. Sim, a gente não é um tratamento específico para o TDAH, né? Mas eu chamo a atenção para essa questão do TDAH, porque existe muito diagnóstico falso, na verdade, né? Muitas vezes a gente estigmatiza um aluno ou um filho nosso porque tem determinado sintoma, a gente já classifica ele como TDAH. E isso é perigoso, porque a criança ela acaba vestindo aquela roupa e, de fato, cria uma resistência até maior no aprendizado. Então, a gente precisa ter um diagnóstico realmente que seja fidedigno, mas, para além do transtorno, a gente não vai tratar ele em si. Claro que a criança tem TDAH, ela precisa buscar as terapias integrativas de desenvolvimento, mas o método Supera, ele vai ajudar também essa pessoa, né? Ela vai desenvolver a atenção, ela vai desenvolver a disciplina, a resiliência. Então, é um método que absorve também essa demanda e vai ajudar, não como um tratamento, mas como um auxiliar, um complemento para que esse aluno ou essa criança se desenvolva. Deixa eu mandar um abraço para o presidente dos idosos na cidade de Camaçari, viu? Lameque Caraúna, estouradaço. O homem faz exercício, corre, tá na pegada sempre, viu? É um 68 com cara de 58. Grande gatinho, viu? Bom, minha gente, quero agradecer a vocês, viu? Acho que as dúvidas que a gente tinha para falar do Supera, nós conseguimos sanar aqui e deixar o espaço aberto para vocês também, quando tiver na semana do lançamento, trazer a criatura que vai fazer, como é o nome dela, que vai fazer o workshop, né, durante a semana, Natália. A Natália, para vir aqui para conversar com o povo também, para dialogar, dizer como vai ser o método. Esse programa aqui é para ajudar quem é de Camaçari. Se vocês vieram para Camaçari, então nós estamos juntos em Camaçari. A gente que agradece, né, uma oportunidade de fazer trazer essa informação, comunicar que a gente está chegando, né, é uma satisfação grande poder estar aqui e poder trazer o Supera para aqui, para Camaçari. E a gente tem essa semana de inauguração também, que a gente está montando com muita dedicação, com muito carinho, para esperar aos interessados, né? Mas a gente tem vagas limitadas, a procura está grande. E você que tiver interesse e quiser participar, manda, tem o nosso telefone e o nosso Instagram, que é o Supera Camaçari, para a gente fazer um cadastro e reservar aquela aula para você. A Natália vai vir aqui de novo na semana de inauguração, vai bater um papo com vocês, vai tirar outras dúvidas. E é importante vocês participarem, porque a gente vai ter sorteios no dia, a gente vai ter condições especiais para poder fazer a matrícula, para poder não ficar de fora dessa oportunidade. Então, eu chamo vocês para vir para o Supera, para despertar o seu cérebro. Maravilha, viu? Então, já está feito o convite e você também, é claro, pode participar. Nas redes sociais, vocês estão como lá, Sheila? A gente tem o Instagram, que é @superacamaçari,
E o WhatsApp também, que é o 992080464. Já pode já adiantar e já entrar em contato, vai lá no direct também, já segue o pessoal lá no Instagram e já manda um direct dizendo, eu quero. É o que tem de gente. Agora, também dizer assim, vocês falaram muito na questão do menino que está alfabetizado de 6 anos e o idoso, mas também tem muito adulto que precisa exercitar e muita mente. Tem muita gente aérea assim, ó, igual eu... Tem muito cérebro preguiçoso. Tem muito cérebro preguiçoso e vocês vêm para fazer esse cérebro aguçar, né? De fato, é um diferencial para o adulto, né? A gente tem uma fábrica de automóvel que vem para Camaçari, né? E a gente percebe muito aqui no polo petroquímico, até na própria Ford que saiu, que os empregos, né, de maior nível, né, as funções de chefia, sempre ficam com pessoas de fora, né? Então, para o adulto, para a pessoa que está buscando um desenvolvimento, um crescimento na carreira, o Supera pode ser um aliado forte nisso daí, porque a gente vai trazer benefícios não só socioemocionais, mas também cognitivos que fazem a diferença você fazer um processo de recrutamento e seleção, você participar de uma dinâmica. Eu vejo muito o pessoal aqui de Camaçari, né, tem uma autoestima muito baixa, né? O pessoal já acha que não tem condição de participar, que não vai ter, e isso a gente pode mudar. A gente pode desenvolver a nossa inteligência, né? Ninguém nasce inteligente. A inteligência, ela é desenvolvida, é treinada. O nosso cérebro é o órgão mais importante do nosso corpo. Então, a gente precisa dar atenção à nossa capacidade intelectiva. O potencial que a gente tem é enorme e a gente não usa ele. E o Supera está aqui para ser um parceiro, para poder ajudar essas pessoas também do público adulto, que queira alta performance, que queira um crescimento profissional, que queira um desenvolvimento pessoal também. Então, a gente está aqui para isso. É uma oportunidade para o adulto, o idoso, é como eu falei, né? Cada público, né? Cada faixa etária vai ter o seu objetivo, né? Mas num contexto global, o Supera vai ajudar em vários âmbitos da sua vida. Maravilha, eu estou querendo encerrar, mas Fernando Rego não deixa, né? Me diga uma coisa, nesse problema de diminuição da memória e na mesma turma de outra pessoa com outro sintoma. Vamos lá. As turmas, elas são primeiro divididas por faixa etária, né? Então, criança vai ficar com criança, adulto com idoso, ou adulto com adulto, idoso com idoso. Na questão, a gente tem as turmas que são coletivas, são no máximo 12 pessoas, mas o desenvolvimento ele é individualizado. Então, a gente tem a parte das dinâmicas, dos jogos, que é feito de forma coletiva, mas a gente tem também as apostilas e outras atividades que são de forma individualizada. Então, cada um vai no seu tempo e vai na sua necessidade. Maravilha, viu, gente? Quero agradecer, viu? Quem dá as aulas são vocês mesmo, não? Ou tem os professores? Vocês mesmos que dão as aulas? Nós, de início, né, somos nós dois mesmos que temos a certificação, passamos por todo o processo de treinamento e certificação, vamos começar dando aula e já temos mais uma professora educadora aqui de Camaçari também, que está no processo de certificação e treinamento para ajudar a gente nesse projeto. Maravilha, viu? Eu vou embora, não tenho tempo para mais nada, como diz o outro, quando o assunto é bom, além de passar rápido, o povo tá doido, cheio de perguntas aqui. Na próxima, porque eles não vão vir só uma vez, vai ser parceiro nosso aqui do Giro na Cidade, 31, não é isso? Isso, 31, tá agendado, para eles virem novamente e a gente dialogar nessa semana maravilhosa, onde você também vai poder interagir e participar dessa escola sensacional para aguçar ainda mais a sua memória. Obrigado, Sheila. Obrigada. Obrigado, Daniel. Tamo juntos. Amanhã estaremos de volta, se o nosso Deus nos permitir. Me queira bem, não te custa absolutamente nada, hein? Cair às vezes, levantar sempre, desistir nunca, recuar jamais. E fique com a gente, porque aqui é diferente.